fala fera essa nossa aula sobre MHS, ou seja, movimento harmônico simples. Bom, pessoal, o movimento harmônico simples é um movimento periódico de velocidade e aceleração variáveis gerado por forças restauradoras. Ou seja, aqui a força restauradora que eu estou mostrando é a força elástica. Você pode ver, ó, que a força, o objeto vai ser deslocado do seu ponto de equilíbrio e vai ficar oscilando entre duas elongações, uma máxima, né, quando ele está esticado ao máximo, e uma mínima quando ele está contraído ao máximo. Esse movimento ele é periódico porque ele oscila sempre no mesmo tempo, ou seja, o tempo que ele leva para descer até o ponto máximo e subir até o ponto mínimo é exatamente o mesmo todas as vezes que ele repete esse movimento. Então, esse movimento é chamado de harmônico simples, ok? O movimento harmônico simples ele é idêntico à projeção do movimento circular, que a gente está chamando aqui de MCU. Mas como assim, Japa? A projeção desse movimento. Veja só, aqui nesse círculo verde nós temos um movimento circular uniforme. Se a gente emitir luz aqui do lado esquerdo, obviamente esse pontinho preto vai gerar uma sombra no anteparo. Ou seja, toda vez que o movimento circular for para baixo, a sombra desce. Quando o movimento circular for para cima, a sombra sobe. O movimento de subida e descida dessa sombra é idêntico, possui os mesmos valores cinemáticos, ou seja, mesmo período, mesma frequência, velocidade, que o movimento periódico desse sistema que a gente chama de sistema massa, né, que é essa bolinha, mola, que é essa molinha daqui. Então, a projeção do movimento circular gera um movimento em movimento harmônico também, movimento harmônico simples. Então, muitas vezes, principalmente nas funções, nós vamos usar os elementos do movimento circular e por isso eu trouxe essa primeira aula introdutória de movimento harmônico fazendo meio que essa comparação. Veja bem, se nós determinarmos que esse é o nosso referencial X, tá? Eu tenho o alongamento mínimo, que é o ponto em que ele está com a mínima deformação, né, lá em cima, e o alongamento máximo, que é quando ele tem a máxima elongação aqui embaixo, tá? Veja que é o ponto máximo e mínimo também para a sombra do movimento circular. Aqui no meio eu tenho a posição de equilíbrio. Essa posição de equilíbrio, tá, é o ponto em que o objeto não tem deformação aqui na mola, a deformação é zero. Então ele tem uma deformação para mais, que é o mais A, e uma deformação para menos, que é o menos A, e esse ponto O, né, ponto de equilíbrio, seria a posição zero. Outra grandeza do movimento circular que a gente vai trazer aqui para um movimento harmônico é a frequência. A frequência é o número de oscilações, ou seja, que ele sai do alongamento mínimo até o máximo e volta. Isso é uma oscilação. Então a frequência ela mede o número de oscilações dividido pelo intervalo de tempo que se gasta para fazer. No caso do movimento circular, a oscilação é o tempo para ela sair desse ponto e voltar a esse ponto de origem de novo, né? Que é a sombra descer e subir, idêntico ao movimento harmônico aqui. A frequência está intrinsecamente ligada ao período. O período, representado por essa letra T maiúscula, já é o tempo gasto para uma oscilação. Então, o tempo que o objeto gasta para sair do alongamento mínimo, chegar no máximo e voltar é chamado de período. A frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência, porque aqui a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, a frequência, número de vezes que eu oscilo em uma unidade de tempo, e o período é o inverso dessa frequência, frequência é o inverso desse período. Bom, no movimento harmônico simples, comparado ao movimento circular, aqui é a origem, né? Aqui seria o ponto de alongamento máximo, a gente chama de fase zero, tá? Quando ele chegar nesse primeiro quadrante aqui, onde a fase é π sobre 2, né, que é equivalente a 90 graus, eu estou no ponto de equilíbrio. Quando eu chegar no outro extremo, eu estou na fase equivalente a π. Quando eu retornar aqui para baixo, eu estou numa fase equivalente a 3π sobre 2. Lembrando que fase é a posição angular equivalente no movimento circular.
E aí, se eu voltar para a origem aqui, eu estou na fase 2π, tá certo? Então, eu faço meio π, π, 1π e meio, 2π, e depois eu repito todo o processo, toda vez que ele ficar oscilando em torno desse ponto de equilíbrio, tá bom? Bom, gente, não tem como falar de movimento circular uniforme, MCU, sem falar de aceleração centrípeta e velocidade linear, velocidade escalar, velocidade tangencial, que é esse Vzinho daqui. Lembrando, pessoal, que esse raio da circunferência a gente vai chamar de amplitude no movimento harmônico simples, tá? Amplitude é a distância do ponto de equilíbrio até o alongamento máximo ou do ponto de equilíbrio até o alongamento mínimo, tá? Então, o raio da circunferência do movimento circular a gente vai chamar de A aqui, amplitude. Alguns chamam de A minúsculo, outros de A maiúsculo, mas eu acho isso irrelevante. Lembrando da nossa aula de movimento circular uniforme, lembrando que eu vou deixar aqui o link do nosso canal, né? A nossa aula sobre movimento circular uniforme, né? Na verdade, uma playlist com várias aulas. Aqui é a função horária, né? Onde a gente substitui o S igual a S0 mais VT, né? A gente substitui o S por φ, que é a fase do movimento circular, que é a posição angular do objeto. A gente substitui a velocidade linear V por ômega. E o T é o T mesmo. Então, essa é a função horária das posições angulares no movimento circular uniforme, tá? Aqui é a fórmula da velocidade angular. Ora, se eu tenho uma velocidade escalar, né, que mede o deslocamento escalar aqui, eu tenho uma velocidade no intervalo de tempo, eu tenho aqui uma velocidade angular que mede a variação do ângulo nesse mesmo intervalo de tempo. Então, essa velocidade angular, representada pela letra ômega, que é esse W bem redondinho aqui, é igual a 2 vezes π vezes f, onde π é uma constante, né, aproximadamente 3,14, e f é a frequência do movimento. Outra equação que a gente usa bastante no MCU é a aceleração centrípeta, que é a velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Ora, se a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio, esse v no movimento circular uniforme é ômega vezes r. Então, se eu substituir aqui dentro ômega vezes r, eu vou ficar com aceleração centrípeta igual a ômega ao quadrado vezes r, tá certo? Porque vai ficar r ao quadrado dividido por r é r. Então, eu tenho essas duas maneiras de calcular a aceleração. No nosso caso do MHS, a gente vai usar mais essa equação aqui de baixo. Então, pessoal, meio que bem resumidamente, a gente tentou aqui fazer um comparativo entre o movimento harmônico e o movimento circular uniforme, mas eu repito, não deixem de assistir a aula de movimento circular se você tiver alguma dúvida, tá? Porque você vai ver esses conteúdos com mais profundidade, tá bom? Então vamos fazer um probleminha aqui, ó. Um holofote emite um feixe cilíndrico e vertical de luz dirigido contra o solo, plano e horizontal. Então tá aqui o holofote, esse amarelinho aqui é a luz, né? E esse laranjinho aqui é o plano. Uma pequena esfera opaca executa movimento circular uniforme no interior desse feixe. Então essa bolinha azul, ó, ela está fazendo um movimento circular aqui dentro, embaixo desse holofote. A trajetória da esfera está contida num plano vertical. Então, pessoal, enquanto a esfera gira, né, nesse sentido anti-horário, aqui embaixo a sombra produzida por ela, devido ao holofote, vai ficar em movimento harmônico simples, como eu expliquei a vocês que seria. Então eu teria aqui, ó, esse movimento circular e aqui embaixo a sombra dela, né, acompanhando o movimento que a gente tem. Então o primeiro item ele diz o seguinte: o movimento da sombra projetada pela esfera é periódico e oscilatório. Sim, é periódico porque ele repete o movimento sempre no mesmo intervalo de tempo, acompanhando o movimento circular, e é oscilatório porque ele gira em torno de um ponto de equilíbrio, tá? Então é verdadeiro aqui o movimento da sombra. O movimento da sombra tem o mesmo período do movimento da esfera. Você nota que quando a esfera chega nas extremidades, a sombra chega nas extremidades também. Então tem o mesmo período sim que o movimento da esfera. Lembrando que o movimento da esfera é um movimento circular uniforme, MCU, e o movimento da sombra vai ser chamado de movimento harmônico simples, MHS. Então é verdadeiro, o movimento da sombra tem o mesmo período da esfera. 3. Enquanto a esfera descreve uma semicircunferência,
a sombra completa uma oscilação. Não, pessoal. Quando a esfera descreve a semicircunferência, ou seja, a ida, a sombra vai. Mas a gente chama de oscilação completa o movimento de ida e volta. Ou seja, quando a esfera completa a circunferência toda, a sombra completa uma oscilação, tá? Então esse item aqui é falso. Item 4. A amplitude do movimento da sombra é igual ao diâmetro da circunferência. Bom, pessoal, a amplitude do movimento harmônico vai ser igual ao raio da circunferência, tá? Porque a amplitude é a distância aqui, ó, do ponto de equilíbrio até o ponto extremo. Isso aqui que é a amplitude. Então, a amplitude é equivalente ao raio e não ao diâmetro da circunferência. Esse item 4 está errado. O item 5, o movimento da sombra é harmônico simples. Já disse aqui, né? Já adiantei essa, eu disse que era. O movimento da sombra é harmônico simples, enquanto o movimento da esfera for circular uniforme. Isso é verdadeiro. Então estão corretos os itens 1, 2 e 5. 1, 2 e 5 é letra C. Beleza? Então essa foi a nossa aula introdutória de movimento harmônico simples. Ainda vamos falar das funções horárias, né, do sistema massa-mola e do pêndulo. Tá aqui o link da playlist completa de MHS, não deixe de assistir. Gostou, curte, galera, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, beleza? Aquele abraço.